O dólar fecha pelo segundo dia consecutivo no maior nível nominal da história, em meio à repercussão do detalhamento do pacote de gastos do governo. A moeda americana terminou a quinta-feira cotada a R$ 5,98, depois de ultrapassar a barreira dos R$ 6. Principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve forte queda, com o pregão de ontem registrando 2,4% de baixa. Enquanto isso, em Brasília, o governo busca apoio no Congresso para aprovar o pacote de corte de gastos até o fim do ano. Será que dá, João Pedro Melo? Será que é prazo suficiente para essa aprovação? Bom dia para você, JP. Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, o Congresso Nacional diz que é tempo suficiente, viu? A gente vai ter que acompanhar detalhadamente, porque são várias coisas que precisam ser votadas, mas ontem, depois de mais uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse que sim, vamos nos dedicar a discutir e votar essa proposta de ajuste das contas públicas até o recesso de fim de ano. Após mais uma reunião, então, reunião essa classificada como positiva, tanto pelo ministro da Fazenda como também pelo presidente do Congresso Nacional, ficou então decidido o seguinte, que a Câmara vai apreciar esse texto em mais detalhes, etc., e o Senado praticamente vai votar diretamente no plenário, ou seja, só vai analisar ali o que foi de fato mudado, alterado pela Câmara dos Deputados, o restante vai ser ratificado. Essa foi a palavra usada por Rodrigo Pacheco. Bom, segundo Fernando Haddad, não existe uma espécie de bala de prata, né? Ele disse que o mercado normalmente reage a essas situações e destacou que o trabalho feito até aqui não resolve em 100% o problema do déficit das contas públicas. Não acredito em bala de prata. Nós não vamos resolver o problema herdado de 10 anos de déficit primário de um ano para o outro. Estou satisfeito com o resultado desse ano. Eu sei que vocês ouvem o mercado e é dever de vocês ouvir o tal mercado. Mas também tem que colocar em xeque as projeções que não foram realizadas, que não foram vistas, né, que não aconteceram, as profecias não realizadas. Crescimento de 1,5%, nós estamos com um crescimento de 3,5%. Déficit de 0,8%, tirando o Rio Grande do Sul, nós estamos com 0,25%. Então, nós precisamos também, quando conversar com o mercado, pedir um pouco também, né? Assim como nós procuramos fazer uma leitura daquilo que é correto, o mercado assinalar, também o mercado tem que fazer uma releitura do que o governo está fazendo. Porque nem em termos de crescimento, nem em termos de déficit, o mercado acertou. Essa é aquela tradicional fala também do presidente Lula, né? Que entidade é essa, o mercado, qual o rosto dessa entidade? Bom, depois de quase um mês de debates, o governo então apresentou esse pacote de corte de gastos, são 70 bilhões que devem ser poupados pelos próximos 2 anos, sendo 30 para 2025, 40 para 2026, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, ao comentar esse tema, disse que ele e os líderes tiveram essa impressão positiva com relação ao pacote de gastos apresentado pelo governo, e disse que o debate das medidas poderia ser demorado, mas que será uma prioridade nas próximas semanas. Ontem à noite nós tivemos uma reunião no Palácio do Planalto. Na ocasião eu pude externar ao ministro Fernando Haddad a minha particular boa impressão em relação às medidas, mas obviamente nós estamos numa casa colegiada e essa oportunidade de falar aos líderes é uma oportunidade, além de indispensável, muito conveniente. Então, o nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Bom, o governo ontem também apresentou a chamada reforma da renda, né, que já estaria madura para uma discussão, mas a Haddad disse que tem que ser coisas totalmente separadas. Primeiro se fala do corte de gastos, depois dessa reforma da renda, exatamente por isso essa reforma vai ficar mais para o ano que vem. Que é essa reforma, JP? É aquela isenção do pagamento do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, sendo que existe uma compensação para quem recebe mais de R$50
R$1.000 por mês, mas lembrando, essa vai ficar para o ano que vem, pessoal. Pois é, para o ano que vem, essas duas, as principais medidas que foram anunciadas naquela transmissão do ministro pela TV, né, em cadeia de rádio e televisão, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e também o aumento ali de alguns impostos para quem ganha mais de R$50 mil por mês. Agora, JP, são coisas diferentes. Ontem o ministro disse, né, nessa entrevista, que a gente tem isso relacionado à tributação de um lado e do outro lado o respeito ao arcabouço fiscal, que inclui, enfim, aquela limitação do aumento do salário mínimo, né, de 0,6% até 2,5%. E também, JP, a gente teve algumas medidas relacionadas à carreira dos militares e à aposentadoria dos militares que vão para a reserva. Teve algum tipo de repercussão nesse sentido? Algum militar veio a público para falar sobre isso? Ou, por enquanto, ainda não? A gente está muito nessa repercussão ainda do andamento, né, desse anúncio no Congresso Nacional. Exatamente. No lado dos militares, a gente ainda não teve a repercussão que veio. Foi, inclusive, antes da divulgação do pacote, que o próprio ministro da Defesa disse, né, que os militares iam fazer um esforço muito grande em prol de um tema maior, que seria o equilíbrio das contas públicas. Mas, de fato, a gente teve essa alteração na pensão dos militares, né? O fim da morte fictícia, que ontem o Megali até comentava, equiparação do militar excluído ou expulso com os casos de morte, né? Ou seja, pensão de viúva de marido vivo, né? E não há mais a transferência de pensão para parentes de segunda ordem. Ou seja, os pais não vão receber essa pensão, assim como primos, entre outros que recebiam, né? E a grande novidade, que foi exatamente o que, inclusive, conversei nos bastidores com algumas pessoas do meio militar e disseram que pegou, foi a criação de uma idade mínima de 55 anos para a passagem da reserva, ou para a reserva. Isso porque hoje, né, na regra atual, são 50 anos. Então, aumenta em 5 anos o tempo de serviço desses militares. Muitos não gostaram, obviamente, mas é uma situação que foi aceita pelo ministro da Defesa, o José Múcio, e que, portanto, vai valer para todos os militares a partir de agora. O timing para os militares brasileiros para negociar a manutenção de mamatas não podia ser o pior, né? Não. A gente está vendo aí literalmente dezenas de militares correndo o risco de ir em cana, fora aqueles que não foram responsabilizados dentro do inquérito, mas tiveram um papel, e aí eu roubo aqui um pedacinho do texto do Conrado Uber Mendes ontem na Folha de São Paulo, que tiveram um papel de golpistas passivos. Diz o Conrado que os militares hoje no Brasil se dividem entre, obviamente há exceções, tá? Não leve isso ao pé da letra, mas se dividem basicamente entre golpistas ativos, que são os Mários Fernandes da vida, os Braga Netos da vida, e aqueles passivos. Aqueles que podem não ter tido um papel ativo no que aconteceu no Brasil, mas permitiram que aqueles acampamentos fossem montados, permitiram que aqueles caras pedissem intervenção militar, fizeram que não viram que no dia da diplomação Brasília foi depredada, meio que deram de ombros, que quase explodiram o aeroporto da capital federal no dia 24 de dezembro, e meio que foram levando a vida, tocando para ver onde é que isso ia dar. E aí, na hora em que se aproximaram do abismo, o abismo olhou para eles e falou: aqui não. E deram um passinho para trás. Recusaram as propostas golpistas, mas não fizeram prática, não denunciaram o presidente. Né? Não denunciaram. Ninguém veio a público dizer: olha, há um presidente da República, um chefe do executivo, conspirando contra a nação, planejando aqui um golpe de Estado. Então, a moral que esses caras deveriam ter nesse instante diante do país para negociar essas mamatinhas, essa morte ficta, isso é uma aberração, né? É morte ficta. A raiz é a mesma de ficção, né? É uma morte de mentirinha. O cara vai lá, conspira, um golpista, um safado, um pilantra, pode até ir preso. O Congresso vai lá, coloca o cara reformado e, como não vai ficar pagando salário pra ele, finge-se que ele morreu. Pra nós ele morreu, mas ele tá vivo. E paga o soldo integral pra esposa do cara. Daí que surge a expressão viúva de maridos vivos. Então esse é o momento do Brasil ter coragem de aproveitar esse momento para acabar com essas mamatas absurdas, essas pensões inacreditáveis para filhas de militares, para esposas. A idade mínima para se aposentar, 55 anos. 55 anos. É um outro Brasil, né? É um Brasil paralelo esse, né? Isso não são eles que têm histórico de atleta? Cadê esses cavalões de 55 anos, fortões, barriga trincada, aposentado?
Não, para mim a regra é essa. Para o brasileiro, a gente negocia 65 anos, vamos ver como é que faz. Para eles, o mundo funciona de outro jeito. Funciona num outro compasso, num outro diapasão. Esse é o momento do Brasil ter coragem de rever essas mamatinhas. Melhor momento não há. Talvez seja o último.